Prontinho, galera. Começamos a gravar. O que a gente vem fazendo até então? Como é que a gente separou um pouco essa nossa disciplina? A gente começou lá com lei de Coulomb, o campo elétrico, a lei de Gauss. Toda essa parte, galera, diz respeito ao estudo das cargas em repouso, que é a tal da eletrostática, só que olhando para um ponto de vista da dinâmica, em termos de força. Então, a gente estudou o campo elétrico e como que o campo elétrico aplica forças dentro de uma carga elétrica, por exemplo, né? E aí, tudo isso é um estudo olhando para a dinâmica do problema. Agora, nós vamos olhar para o mesmo problema, tá? Então, a gente vai olhar para cargas elétricas dentro de campos elétricos, a gente vai olhar para campo elétrico produzido por distribuição de cargas. Cara, não vai mudar nada, é tudo igual. O que vai fazer agora é o nosso ponto de vista. A gente vai olhar agora, galera, as cargas através do conceito de energia. Porque pensa, quando você pega uma carga elétrica e joga dentro de um campo, ela automaticamente está sujeita a uma força. E o que uma força causa? A gente sabe que pela segunda lei de Newton, uma força causa uma aceleração. E essa aceleração, ela implica em mudança de velocidade. Cara, se muda de velocidade, galera, muda uma energia chamada energia cinética. Isso quer dizer, então, que o campo elétrico, ele é capaz ou de fornecer energia, ou de tirar energia do da carga. E o que isso significa? Que o campo elétrico, ele é capaz de realizar um trabalho. Todas as forças que podem dar energia ou tirar energia de um sistema, qualquer que seja, essa força, galera, ela está realizando um trabalho. Necessariamente está realizando um trabalho. Então, nós vamos estudar agora do ponto de vista do trabalho realizado pela força elétrica e ver as consequências que isso nos traz. Porque agora nós podemos estudar outros aspectos do campo elétrico. Tá bom? Então, eu vou espelhar aqui o nosso quadro para a gente poder ir discutindo essas coisas. Então, pronto. Então, vamos lá, galera. Então, primeiro, vamos definir o que significa essa história de trabalho da força elétrica. Trabalho da força elétrica. Vocês sabem que lá da mecânica, o trabalho de uma força nada mais é do que uma energia que vai ser utilizada para mudar uma configuração. E quando eu falo configuração, galera, quer dizer que está mudando ou a posição, ou a velocidade, as coordenadas que medem a configuração do seu sistema, ou que caracterizam a configuração do seu sistema. Se alguma dessas coordenadas está sendo alterada, você está realizando um trabalho. Tudo bem? Então, você empurrar uma caixa, você está realizando um trabalho. Você mudar alguma coisa de posição, você pode estar realizando um trabalho. Então, eu vou fazer um resumo aqui só para vocês terem anotado, tá? Então, o que é isso? É a energia que, quando vocês forem estudar, quando fica assim, eu acho que fica mais fácil para vocês. A energia utilizada para alterar a configuração de um sistema elétrico.
resumidamente é isso. Tá bom? Então, vamos fazer um estudo para cada caso. Vamos começar com o caso mais simples, em que nós temos ali um campo elétrico uniforme. Então, eu vou dar assim, a letra A. Então, campo elétrico uniforme. O que é o campo elétrico uniforme, galera? Ele é um campo elétrico em que a direção e o sentido e a intensidade se mantêm iguais em cada ponto desse campo, não é isso? Então, vamos tentar desenhar aqui, ó, um campo elétrico que aponta para o mesmo lado sempre. A partir daqui, ó, dessa linha. Então, aqui eu tenho uma linha de campo elétrico. Eu vou colocar várias linhas desse campo elétrico. Vou só aumentar um pouquinho ali para a gente ter espaço. Então, o senhor vou botar mais uma. Então tá. Essas aqui, galera, são as linhas de um campo elétrico. Pouco importa quem produziu esse campo, tá? A gente sabe que existe esse campo nessa região do espaço. Esse é o nosso campo elétrico. Aí eu vou colocar uma carga elétrica num determinado ponto A ali dentro, ó. Então imagina que eu vou ter aqui uma carga elétrica, vamos colorir ela. Vou colocar ela aqui em determinado ponto do meu campo. Chamar esse ponto de ponto A. Aí, essa carga, ela vai se movimentar. Essa carga, ela vai se movimentar, e vamos supor que ela venha parar por aqui, ó. Vou chamar de ponto B. E aí eu sei que para ela fazer esse tipo de situação, ela desenvolveu uma trajetória. Não sei que trajetória é essa. Mas vamos supor que seja essa trajetória. Beleza? Vamos dar nome aos pontos aqui, ó. Ponto A. Ponto B. O que acontece? Ao colocar essa carga, e aí eu vou supor que essa carga ela é positiva, eu sei que ela vai sofrer uma força que vai empurrar ela para a direita. Por quê? Porque a força vai ser alinhada com o campo, já que nós temos uma carga positiva dentro de um campo. Então, vou colocar aqui uma setinha representando a nossa força elétrica. E essa força elétrica é ela que é responsável pela mudança na velocidade. Então, aqui, essa é a força F. Muito bem. O que vai acontecer, galera? Como ela saiu de um ponto A e está chegando até um ponto B, vamos botar alguns referenciais aí para a gente conseguir estabelecer as nossas coordenadas, que é a nossa configuração do problema. Né? Então, vou colocar aqui algumas linhas para a gente conseguir se organizar. Então, olha só, eu vou chamar de origem aqui o começo do campo elétrico. Então, esse ponto aqui, ele é o ponto onde o nosso X é o 0. Tá bom? Vou colocar uma linha aqui, ó, em cima da onde a carga iniciou o movimento. E uma outra linha onde a carga terminou, onde a gente está marcando o término do movimento. Pronto. Com isso, a gente consegue pensar nas configurações. Por quê? Porque esse primeiro ponto aqui, ó, eu vou chamar de X
igual a 0, que é a nossa origem. O ponto onde a carga saiu do movimento, eu vou chamar de x A. E onde a carga terminou, eu vou chamar de x B. Beleza? De maneira que eu tenho uma distância entre esses dois pontos. Vamos botar aqui, ó. Vou botar assim. Então, a distância entre as duas configurações, nós vamos chamar de D, de Dzinho. Isso é importante. Bom, então, todos vocês concordam que a carga, ao sair do ponto A e chegar até o ponto B, ela mudou de velocidade? E por que ela mudou de velocidade? Porque ela recebeu a ação de uma força. Essa força gerou uma aceleração. Tá? Eu vou colocar um terceiro ponto aqui para a gente estudar ele também. Por quê? Porque eu posso imaginar a carga andando em linha reta, de A até C, sem problema algum. De qualquer maneira, galera, eu sei que o trabalho realizado entre duas configurações, 1 e 2, é dado pela integral da situação 1 até a situação 2, da força que está sendo aplicada, escalar ds. O que é isso? Isso é o famoso força vezes deslocamento, né? Cada pedacinho de deslocamento que você faz tem uma força agindo, então o esforço total, que é o trabalho, é a soma da força aplicada em cada pedacinho do seu deslocamento até chegar na situação final, beleza? No caso da força elétrica, quem é essa força aí? A força elétrica, a gente calcula ela, né, como sendo o produto da carga que você jogou lá dentro, vezes o campo elétrico. Tudo bem? Ou seja, a força elétrica é constante. A força elétrica é constante. Se ela é constante, galera, ela pode sair dessa integral aí do trabalho. Tá bom? Porque ela vai ser constante. Então, vamos separar o nosso problema de duas formas. Primeiro, vamos calcular o trabalho realizado pela força elétrica para você sair... Deixa eu botar outra corzinha aqui. Para você sair de A até C. Então, vamos de A para C. Ok? Então, vamos fazer a conta. O trabalho de A para C... vai ser dado por integral da força elétrica do ponto X A até o ponto XC, e o XC corresponde ao XB, né? Isso não tem problema nenhum, dessa força escalar um elementozinho de deslocamento. Muito bem, então vamos trocar essa força pelo que ela significa. E ela significa carga vezes campo. Então, o trabalho de A até C vai ser a integral de carga vezes o campo elétrico. Aí o campo elétrico é um vetor escalar ds. Tá? Eu preciso fazer esse produto escalar ds. Tá, galera? Então, o ds é um deslocamento que você está realizando, e aí eu quero saber qual é a componente desse deslocamento em relação ao campo elétrico. É isso que está escrito aqui, é escalar ds. E você está saindo do ponto XA até um ponto XC. Então, percebam o seguinte, eu vou fazer um traço aqui, depois eu vou apagar ele. Percebam que, se você sair do ponto A para chegar até o ponto C, mas se você fizer um deslocamento assim, por exemplo, você está fazendo um ângulo entre esse deslocamento e o campo. Isso quer dizer que o valor de E escalar ds é
é um produto escalar que você conhece como sendo o produto dos dois módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles. Não é isso? Então, quando você substituir essa ideia aqui dentro... Oi? Ah, não é nada não? Então fica assim, ó. Q integral do meu campo elétrico escalar ds vai ser o campo elétrico vezes o cosseno do ângulo vezes, aí sim, o dx, porque o dx ele aparece na horizontal, beleza? Ele aparece na horizontal. De A para C, galera, você já começa a ver que o deslocamento foi um deslocamento em linha reta. Isso quer dizer que vai dar um ângulo de zero, e o ângulo de zero dá o cosseno igual a 1. Então, o nosso trabalho aqui ele fica simples. Isso vai dar a carga vezes o campo vezes a integral do dx. De novo, por quê? Porque o cosseno é 1. Já que eu estou indo de A para C numa trajetória linear, uma trajetória horizontal. E quem é a integral de dx? Quando você vai de x A até o xc. E o xc é o próprio xb, né? Vamos fechar aqui para a gente poder jogar uma setinha lá para cima. Então, o trabalho de A até C ficou dado. Ó. Trabalho de A até C nada mais é do que a carga vezes o campo elétrico vezes o xc menos o x do A. E quem é o xc menos o x do A? É a distância. Então, olha o trabalho aparecendo. O trabalho de A até C corresponde a Q vezes E vezes D. Percebam que esse trabalho, galera, é muito parecido com o trabalho da força-peso, por exemplo. Não sei se vocês lembram, mas o trabalho do peso é mg H. Olha aí a comparação. Tu tem uma carga elétrica, no outro você tem uma carga gravitacional, que é a massa. Você tem um campo elétrico, no outro você tem um campo gravitacional. Você tem uma distância, no outro você tem uma altura, que é uma distância. Então, é a mesma física. Você fazer um objeto cair no campo gravitacional de um ponto A até um ponto B, é a mesma física de você deixar uma carga elétrica sair de um ponto A até um ponto B dentro de um campo elétrico. Não faz diferença alguma. A única diferença é a natureza da força, que um é gravitacional e o outro é uma força elétrica. Bonito olhar por esse lado, né? Aí você fala, professor, e se a gente agora faz um trabalho de A até B? Então vamos ver como é que fica isso. Só repetir a mesma cor, eu uso a cor azul. Então, agora trabalho de A para B. Eu vou usar a mesma equação, tá? Vou até escrever ela aqui de novo. Só que agora vai ficar assim, ó. O trabalho de A até B é integral de XA até o XB. De novo, de quem? De F escalar ds. Eu já vou colocar aqui que o F escalar ds é o Q vezes o E, vetorial, escalar ds. Até aí tudo tranquilo. Só que, de novo, o que vai acontecer? O produto escalar entre o E e escalar ds, de novo vai ser o cosseno de θ. Então, E escalar B é igual a integral do Q vezes o E vezes o cosseno do ângulo
DC. Ou, dx, né? ds, desculpa. ds. E quem é esse cosseno de θ vezes o ds? Isso aqui, galera, corresponde a componente de deslocamento no eixo x. Então, esse aqui, ó, é o próprio dx. Por mais que o ângulo agora não seja zero, ele existe. Mas a componente dx é dado por isso. Então, volta-se ao mesmo problema. Trabalho de A até B vai ser quem? Vai ser Q vezes E integral de dx. Que é a mesma coisa que Q vezes E, que multiplica os limites, né? De xa até xb. Então, ficamos com xb menos xa. Isso dá D de novo. Então, os trabalhos são iguais. O trabalho de A para B corresponde a Q é D, igualmente o trabalho de A para C. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que, primeiro, vou escrever aqui, ó. Primeiro, trabalho de A para C corresponde ao trabalho de A para B. Primeira conclusão. Segunda conclusão, galera. O trabalho só depende de quem? Da carga que tu jogou lá, do campo que já estava lá e da distância horizontal entre os dois pontos. Ou seja, ele depende do ponto final e do ponto inicial, e só. Em outras palavras, galera, bota aqui, ó, observação. O trabalho não depende da trajetória. Trajetória. Então, eu posso sair do ponto A e chegar até o ponto B de infinitas maneiras e o trabalho vai ser o mesmo. O trabalho da força elétrica, tá? Que nós estamos calculando. Eu não estou pensando em força externa e atuando no meu problema. Estou pensando na força elétrica. Tudo bem, galera? Então, já dá para ver que o trabalho da força elétrica é uma força conservativa, porque não depende da trajetória. Depende da carga que você jogou lá, do campo e da distância entre os dois pontos. E faz muito sentido, né, velho? Porque se você for pensar na parte gravitacional, se você solta um peso de uma altura h, ele chega no chão com uma velocidade. Mas se você solta de uma altura maior, ele vai percorrer uma distância maior e logo vai chegar no chão com outra velocidade, muito mais rápido. Então, o trabalho depende dessa distância. Ele depende dessa distância. Mas percebam, só depende, no caso da força elétrica, da distância, essa distância aqui, horizontal. Se você fizer a conta, galera, do trabalho, por exemplo, de A ou de C até B, por exemplo, se a gente fizer de C até B, o trabalho vai dar 0. Por quê? Porque o cosseno do ângulo é 90 graus. E como o cosseno é 90 graus, o cosseno de 90 é 0. Então, o trabalho dentro dessa linha, que é perpendicular às linhas do campo, vai acabar dando 0. Tudo bem? A gente vai falar disso daqui a pouquinho melhor. Mas, vamos aplicar, então, agora para outro sistema. Vamos aplicar para outro sistema. Vamos aplicar agora para o caso
Deixa eu ver quais foram as cores que eu usei ali em cima. Foi um verde escuro, né? Então, vamos usar agora essas ideias para cargas pontiformes. Então, gente. Então, B, cargas pontiformes. Beleza. O que são cargas pontiformes mesmo? São cargas que não têm um tamanho considerável para o problema. Então, a gente considera essa carga como sendo um ponto e despreza as dimensões dessa carga. Tá? Então, vamos colocar uma carguinha bem ali. Vou colocar uma carguinha bem aqui, ó. Nesse ponto, vamos supor que essa carga ela é uma carga positiva. Positiva, e eu vou chamar ela de Qzão. Qzão. Imaginem dois pontos aqui na frente. Eu vou chamar esse ponto de ponto A e um ponto lá na frente de ponto B. São pontos que estão a distâncias diferentes. Vamos marcar esses pontos, então. Ó. Cadê você? Aqui. Então, vou chamar essa distância aqui, ó, da carga Qzão até o ponto A, eu vou chamar essa distância de BA. Beleza? Isso, ou RA, né? E, para aproveitar o ensejo, eu vou colocar aqui a distância da carga até o ponto B. Eu vou chamar isso aqui de RB. Então, esse aqui é o RA. Esse aqui é o RB. É importante a gente marcar essas coisas, tá? Se eu quiser, galera, ainda posso pensar num terceiro ponto. Vamos pensar no terceiro ponto? Vou colocar um ponto aqui, ó, chamar de ponto C, por exemplo, desalinhado, só para vocês verem como a física funciona. E vou dar essa distância aí de RC. Só diminuir aqui a espessura. Tá bom? Pronto, eu vou chamar isso aqui, então, de RC. Muito bem, aí eu vou fazer a mesma brincadeira. Eu vou colocar uma carga elétrica no ponto A. Então, aqui eu vou botar uma carguinha, vou chamar ela de mais Q. E eu sei que, ao fazer isso, ela sofre a ação de uma força. E essa força vocês conhecem como a famosa lei de Coulomb. Vou escrever ela aqui, ó, a força elétrica. Ela agora não é mais uma força constante, percebam isso. 1 sobre 4π ε0, vezes o produto das duas cargas, Qzão, Qzinho, sobre a distância ao quadrado. E aqui, ó, vou botar um vetor R, que dá a orientação da minha força. Então, vamos supor, galera, que essa carga... Qual foi a cor que eu usei? Foi um azul. Então, vamos supor que essa carga, ela vá de A para B. Então, primeira situação. De A para B. Quanto será o trabalho realizado por esse negócio? Já é um pouquinho mais complicado agora, vocês estão vendo. Por que é mais complicado? Porque agora a força não é constante. A força depende da distância. Então, à medida que você vai saindo de A e caminhando até B, você está aumentando a distância em relação à carga original, que é o Qzão que estava lá. Então, vamos botar assim, ó. Trabalho de A para B. A equação não muda, é a integral do RA agora, né? Vou botar assim, ó.
de A para B, porque eu não sei ainda onde eu estou integrando, de A para B da minha força elétrica escalar elemento de deslocamento ds. Bem, bora substituir então a lei de Coulomb, agora nesse troço. Vai ficar assim, ó. 1 sobre 4π ε0 sai da integral, já vou colocar aqui, ó. O Qzão também sai da integral, o Qzinho sai da integral. 4π ε0. Quem fica na integral? Opa. Quem fica na integral é o R ao quadrado. Então fica 1 sobre R ao quadrado. Vetorzinho R, ele é importante, escalar o deslocamento. Esse cara é importante, porque ele que vai dar o produto escalar entre as duas quantidades aí. Muito bem. Aí, galera, como a gente está indo de A para B, o próprio produto R escalar ds, esse produto aqui, ó, deixa eu marcar ele já configura o dr. Tá bom? Indo de A para B. Então, a gente pode integrar facilmente isso, ficando assim, ó. Trabalho de A até B. Isso vai ser a minha constante K, desculpa, K não, Qzão, Qzinho, sobre 4π ε0, integral, de quem? De 1 sobre R ao quadrado, e agora aquele produto escalar vira o meu dr. Como eu estou integrando em R, eu posso colocar agora de RA até RB. Tranquilo daí, né? Qualquer dúvida, vocês me dão um grito aí. Então, o nosso trabalho, ele vai ser dado assim, trabalho de A para B vai ser igual a Qzão, Qzinho, sobre o 4π ε0, e agora o resultado dessa integral, né? Galera, integrar 1 sobre r ao quadrado é 1 sobre x quadrado. Então, a gente cai o inverso do expoente, somado 1, né? Como isso aqui é como se fosse menos 2, então dá menos 1, vezes o r elevado a menos 2 mais 1, ou seja, r elevado a menos 1. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre r. Esse é o resultado da integral, e nós vamos integrar de RA até o RB. Vamos lá. Deixa eu arrumar esse B aqui. Então, vamos lá. Bom, só substituir agora os limites e a gente consegue encontrar nosso trabalho. Então, fica assim, ó, trabalho de A até B vai ser Qzão, Qzinho, sobre 4π ε0 menos, e aí aqui vai ficar 1 sobre, vamos botar esse menos para dentro? Melhor, né? 1 sobre o limite superior, RB, menos 1 sobre o limite inferior, RA. Pronto. Joga esse menos para dentro, galera, ele vai apenas inverter a subtração. E aí eu posso escrever, então, que o trabalho de A a B vai ser Qzão, Qzinho, sobre 4π ε0, que multiplica, 1 sobre RA, menos 1 sobre RB. Olha aí que beleza.
Esse é o trabalho de A para B. Aí você fala, professor, mas e se a gente não fizer um deslocamento, como é que pode dizer? Um deslocamento linear, um deslocamento, né, aquele tipo linha reta ali. Se eu fizer de A para C, um deslocamento bizarro, digamos assim, que não está alinhado com o campo, aí você pode fazer o mesmo processo, cara. Vamos fazer. De A para C, ó. Não vai mudar muita coisa, porque agora vai aparecer um cosseno de θ no seu problema. E aí você pode escrever assim, ó, de A para C, vou fazer mais rapidinho. Isso, de novo, é integral de A até C, de F escala ds, joga a lei de Coulomb, isso vai dar 1 sobre, 1 não, né? Qzão, Qzinho, 4π ε0, integral de A a C, do 1 sobre R ao quadrado, e aí aqui é que vai mudar, ó, R vezes ds. Só que como agora você está fugindo, vamos supor que você está fazendo uma trajetória completamente bizarra lá, uma trajetória curva e tal, para cada pedacinho de deslocamento que você fizer, você vai fazer um ângulo em relação ao campo, tá? Ou seja, em direção a essa direção radial aí, que é o R. Então, quando você abrir esse R escala ds, ele vai aparecer de novo aquele cosseno de θ ds, tá? Então, vai ficar assim, ó, igual... Vou fazer essa parte com mais calma, que ela é importante. 4π ε0, integral de 1 sobre R ao quadrado. Então, o produto escalar da direção R com a direção ds vai dar um cosseno de θ vezes o ds. Beleza? Que é onde é como se você estivesse fugindo da trajetória da radial. Só que, cara, esse cosseno de θ vezes o ds, ele é nada mais, nada menos do que a projeção do seu deslocamento em relação ao raio. Ou seja, esse cara aqui, ó, é o próprio DR. É o DR. Só para ver se fica claro na cabeça de vocês, imaginem o seguinte, deixa eu voltar aqui no desenho. Imagina que você está indo de A para C, galera, numa trajetória mais bizarra. Você está fazendo assim. Sacou? Se você pegar um pedacinho daqui da sua trajetória, esse aqui, ó, seria o seu DS. Esse pedaço aqui seria o seu DS. E ele faz um ângulo θ com o raio. Então, quando você pega o produto escalar de R escalar ds, quem você encontra? Você encontra o dr. Agora eu vou fazer maiorzinho assim. Ó. Então, você tem aqui um ds, e aqui você tem o seu dr. E aqui está o ângulo. Então, quem é o dr? O dr é a projeção do ds na direção R. Que é o quê? Que é o cosseno de θ. Por isso que a gente consegue fazer toda essa brincadeira aí. Beleza? Se não ficou claro, vocês me falam aí que eu paro e explico de novo. Bom, eu não entendi muito bem não, professor. Entendeu não, cara? Então, deixa eu... É porque o desenho ficou pequenininho, aí fica difícil de ver mesmo. Deixa eu fazer assim, ó. Aqui, você vai sair do ponto A. Aqui você vai chegar no ponto C. Existe uma trajetória não, existe uma direção que a gente chama de direção radial. Essa direção radial, vou botar fininho aqui, é a direção que une o ponto A até o ponto C. Beleza. Essa direção é a direção radial, ou seja, está na direção do raio, se você pensar numa esfera circulando aí esse ponto A. Se você fizer um deslocamento bizarro,
qualquer, um deslocamento bizarro qualquer, assim, por exemplo, um elemento do seu deslocamento, você pode chamar aqui de ds, por exemplo, é um vetorzinho de deslocamento, ele faz um ângulo θ com um raio. Deixa eu aumentar. Ele faz um ângulo θ com um raio. Só que eu quero saber qual é a componente disso na direção radial. Por quê? Porque a direção radial é a direção do campo elétrico. Então, se você tomar aqui, ó, a componente desse negócio nessa direção, isso aqui corresponde ao seu dr. Beleza? Vetor. E como ele é o cateto adjacente, você pode escrever que o dr... Vou fazer assim. Você pode escrever que o seu dr, olha para o triângulo, é a hipotenusa vezes o cosseno. Sacou a ideia? Então eu posso trocar o ds, cosseno de θ, pelo dr. Não interessa a trajetória que você está fazendo, porque você quer pegar qual é a componente que está na direção do campo, que é a direção R, essa direção R que aparece aqui, ó, na sua integral. Ficou claro, velho? Ficou sim, obrigado. Então, beleza. Então, por isso que não vai depender da trajetória, porque você vai pegar sempre a componente da sua trajetória na direção do campo. Então, isso vai fazendo cosseno de θ vezes ds, cosseno de θ vezes ds, para cada deslocamento que você faz. Então, no final das contas, você acaba integrando aonde? Em dr. Esse é o que é o grande charme do negócio. Então, quando você for, né, fazer toda a brincadeira de novo, vamos adiantar aqui os passos, vai aparecer um dr. Aí, quando você colocar um dr, você vai integrar, vai ficar menos 1 sobre r. Então, você vai chegar na mesma equação. Integral de A até B vai ser o Qzão, Qzinho, 4π ε0, que multiplica 1 sobre o RC menos 1 sobre o RB. Muito bom. Ou seja, de novo, não depende da trajetória. Ele só depende dos pontos finais e iniciais. Muito bom, galera. Então, esse é o nosso trabalho. Daqui para frente, nós vamos discutir um novo conceito. Eu vou até mudar de quadro. Que nós vamos chamar de diferença de potencial. Mas, para vocês entenderem a diferença de potencial, eu quero voltar aqui, ó. Aqui não, aqui eu vou bagunçar. Deixa eu fazer um rascunho, depois eu vou apagar esse rascunho, tá bom? Imagina que nós temos aqui, porque fazer a mão livre não é tão simples. Ó, imagina que nós temos aqui linhas de campo. Depois eu vou apagar esse desenho. Linhas de campo. Se eu coloco uma carga elétrica no ponto A, galera, isso aqui é muito importante, tá? Se vocês tiverem dúvida com relação a alguma coisa que eu falar aqui, por favor, me avisem. Se eu colocar uma carga elétrica no ponto A e soltar ela, uma carga positiva, por exemplo, ela vai correr para o ponto B, andando uma distânciazinha D. Show. Vamos supor que você colocou essa carga no ponto A, galera, em repouso. Então, a energia dela é 0 joules. E você colocou em repouso 0 joules. Uma carga de 1 coulomb. Lá. Vamos supor que você solta ela do ponto A, ela corre em direção ao ponto B, e ao chegar no ponto B, ela chega com uma energia de 10 joules. Uma energia cinética de 10 joules. Ou seja, ela ganhou energia,
ao sair do ponto A e chegar até o ponto B, quem entregou essa energia foi a força elétrica, ou seja, a força elétrica realizou um trabalho, e eu sei que esse trabalho, nós acabamos de calcular ele é QED. Esse é o trabalho do campo elétrico uniforme. Muito bom. Vamos refazer o experimento. Eu vou colocar agora, de novo, no mesmo ponto A, uma carga de 1 coulomb, ou de 2 coulombs. Em repouso, 0 joules. E a pergunta agora é, ela vai chegar no mesmo ponto B com mais energia, menos energia ou a mesma energia? Aí você pensa, bom, se o trabalho depende da carga, se eu manter todo mundo a mesma coisa, o campo igual, a distância igual, mas eu vou dobrar a carga, está indo de 1 para 2, então eu vou dobrar o trabalho. Se eu vou dobrar o trabalho, a energia que esse cara vai chegar no ponto B vai ser o dobro. Então quer dizer que se eu jogar uma carga de 3 coulombs no ponto A em repouso, ela vai chegar no ponto B com 30 joules? Sim, é isso. Professor, então se eu botar uma carga de 5 coulombs com 0 joules, ela vai chegar no ponto B com 50 joules? Sim. Então, galera, existe um número mágico aqui, igual existia lá no campo, aqui também existe um número mágico entre a energia e a carga. Se tu dividir a energia pela carga, você vai encontrar sempre o mesmo valor. Então, divide aí, 50 por 5 dá 10. 30 por 3 dá 10. 20 por 2 dá 10. Então, entre esses dois pontos, A e B, existe uma propriedade do campo elétrico de entregar uma energia de 10 joules para cada coulomb de carga. Ou seja, cada coulomb de carga... Cara, isso é muito importante, meu povo. Cada coulomb de carga colocado no ponto A chega no ponto B com 10 joules a mais de energia. Tá? Ou seja, ganhou 10 joules. Então, 2 coulombs recebe 20, 3 coulombs recebe 30, e assim por diante. O nome disso se chama diferença de potencial. Então, eu falo para vocês que a diferença de potencial, vou chamar de V, entre os pontos A e B, corresponde ao quê? Corresponde a 10 joules por coulomb. Isso tem nome. Daqui para frente, nós vamos chamar isso de 10 volts. Então, o que é a voltagem? O que é essa nova grandeza que nós estamos introduzindo aqui? Ela, na verdade, representa o quanto de energia cada carga do seu sistema está recebendo entre dois pontos específicos. Quando você fala assim, Brasília tem uma diferença de potencial nas tomadas de 220 volts. O que significa isso? Significa 220 joules para cada coulomb. Então, cada coulomb de carga dentro do fio do seu aparelho lá, que você ligou na tomada, está recebendo entre os dois pinos ali uma energia de 220 joules. Cada coulomb, tá, galera? Não é cada elétron. Cada coulomb recebe, então cada coulomb é uma quantidade gigante de elétrons, recebe 220 joules de energia. Para quê? Para andar. Energia cinética. E essa energia é ela que vai fazer a corrente elétrica acontecer, o seu liquidificador girar, a sua geladeira funcionar. Essa energia é a energia que está sendo entregue das tomadas. Mas você fala, professor, essa energia vem do além? Óbvio que não. Para essa energia chegar aqui nessa forma, ela tem que ter sido, como é que falo? Não produzida, ela tem que ter sido feita, ela tem que ter sido transformada na usina. Então, se for uma usina hidrelétrica, queda de água. Se for uma usina termoelétrica, através da queima do carvão, e assim por diante. Tudo bem, galera? Entenderam essa? Diga. Essa parte é muito importante. 220 joules, ele pode ser aumentado, tipo, o que faz aumentar ele é o campo? O que faz aumentar ele é o campo, Entendi.
Valeu, só dentro do... É por isso que você vê que o trabalho depende do campo, porque Q é D. Depende do campo e depende da distância. Sim. Depende da distância entre entre os dois pontos. Por isso que a corrente contínua, cara, foi um problemão para a época. Porque pensa, se você vai distribuir corrente elétrica em cabos de alta tensão com uma corrente contínua que só anda para um lado, porra, bicho, tu precisa de uma energia desgraçada para conseguir fazer com que o elétron caminhe uma distância única. Você precisa de um campo elétrico muito violento. Então, se você pegar fotos de Nova York, se eu não me engano, acho que no YouTube, no Google você encontra, da época, dos anos ali 1960, 50, onde ainda estava sendo muito usada a corrente contínua, acho que nem isso, acho que em 1950 já estava alternada. Mas nos primórdios ali da eletricidade, parecia uma teia de aranha, porque precisa de muito cabo. E a cada 1 quilômetro de cabo, os caras colocavam nova pilha. Para poder gerar mais campo, para poder empurrar mais carga. E isso era muito complicado. Hoje não, hoje a corrente contínua, o elétron, ele oscila. Então, a energia cinética, ela fica ali, ó, numa oscilação. Então, você não precisa pensar em grandes distâncias. Basta você pensar na diferença de potencial entre os dois pinos ali, que você consegue fazer o sistema acontecer. Né? Muito bonito isso. Isso funciona muito bem, né? Então, tranquilo essa ideia, galera. Eu preciso passar para frente agora. A gente vai definir matematicamente o que significa tudo isso que eu disse. Essa ideia ficou clara para todo mundo? Qualquer coisa, vocês me dão um grito aí no chat. Vou apagar isso aqui e vamos para frente. Então, bora definir essa nova historinha que eu falei para vocês agora, que é a tal da diferença de potencial. Claro que é uma diferença de potencial elétrico, tá? Você pode pensar em diferença de potencial gravitacional também, mas não é tão útil pensar nela dessa maneira. Então, vamos lá, galera. O que é uma diferença de potencial, então, de acordo com as ideias que eu soltei aqui para vocês? Eu vou escrever isso, que é importante vocês terem anotado quando vocês forem estudar. Então, a diferença de potencial nada mais é do que uma grandeza escalar, tá? Não é vetorial. Lembra que aqui a gente está mexendo somente com energia. É uma grandeza escalar. Que representa olha só, botando tudo torto. Só que a tecnologia está aí para isso, olha que beleza. Oh, garoto. Como é que a gente viveu tanto tempo sem isso, né, cara? Pronto. Grandeza escalar, então, que representa o trabalho realizado ou a energia, tá, adquirida eu gosto de botar trabalho porque se você coloca energia adquirida, você não presta atenção que você também pode ter uma energia perdida.
Tá? Então, é um trabalho realizado, esse trabalho pode ser positivo ou negativo, é um trabalho realizado por carga entre dois pontos do campo elétrico. Então, entre dois pontos do campo elétrico. Lindo, lindo, lindo. Como é que a gente define isso, então, de uma fórmula matemática? Ora, vou definir, então, um VAB, que vai representar o quê? A diferença de potencial entre os pontos A e B, que nada mais vai ser do que está definido aí na frase. É o trabalho realizado entre os pontos A e B, dividido pela carga que eu joguei, ou pela carga que recebeu esse trabalho entre os pontos A e B. Isso fica claro, porque eu tenho aqui, então, uma divisão que é o Joule, que é o trabalho, pelo Coulomb. Joule por Coulomb. Opa! Para que sai tudo torto. Tem hora não, o tempo todo. Pronto, Joule por Coulomb. E isso, galera, nós vamos batizar em homenagem a um cara chamado Alessandro Volta, um italiano, que estudou muito ali os primórdios da pilha elétrica. Nós vamos chamar isso de volt. Ou simplesmente Vzão. Pronto. Então, temos uma nova grandeza definida. Uma nova grandeza física, que é a tal da voltagem, a diferença de potencial, ou simplesmente DDP, que é a diferença de potencial, ou ainda, galera, chamada de tensão elétrica. Tá bom? As três formas representam a mesma coisa. Então, agora vamos lá, fazer conta. Então, eu posso substituir no lugar do trabalho, eu posso substituir o seguinte, a equação, no lugar do trabalho, eu posso botar a equação do trabalho mesmo que vocês conhecem, né? E a equação do trabalho que vocês conhecem é aquela FDS, integral de FDS. Então, fica assim, ó, 1 sobre Q saiu, então fica 1 sobre Q, vezes o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho você vai integrar de um ponto 1 até 2, ou do ponto A até B, de F escalar ds, mas o F é Q vezes E escalar ds. Pronto. Essa é a nossa diferença de potencial. Se você cortar Qzinho com Qzinho, você chega na expressão geral para a diferença de potencial entre dois pontos, usando apenas o campo elétrico, que é VAB. Isso vai ser a integral de A até B, de E escalar 10. Pronto, com isso aqui, galera, você calcula a diferença de potencial em qualquer situação, tá bom? Em qualquer situação.
E, além disso, você sabe que, se eu estou falando diferença de potencial, eu estou falando de uma subtração entre dois potenciais, que é o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Tá? Porque se eu estou falando da diferença entre dois pontos, eu tenho que especificar qual é o potencial num ponto e o potencial no outro ponto. Isso é importante. É claro que tudo isso depende da escolha que você faz, galera. É igual posição. Se você escolhe um referencial 0 numa determinada localidade, os x1, x2, x3, x4, eles vão tudo serem contados a partir daquela localidade. Se você muda o referencial de posição de lugar, os x mudam também. Mas o importante é, o delta x não muda. O deslocamento delta x, ele não muda. Você pode mudar o referencial tanto que você quiser. Ele vai mudar lá na relatividade, né? Que aí o delta x, ele não é um escalar. Mas quando você mexe aqui na física clássica, a distância entre dois pontos é sempre a mesma. Assim como a diferença de potencial é o que importa aqui. Mas eu posso escolher o potencial e adotar um potencial num ponto e um potencial no outro, todos contados a partir de um referencial base. Tá bom? Então, vamos para frente. Aí, com isso, a gente pode definir, galera, se eu tenho trabalho, eu tenho potencial, eu posso definir agora o que nós vamos chamar de energia potencial. Então, cuidado para vocês não confundirem, e alguns livros eles acabam confundindo vocês. Potencial de energia potencial, tá? Tem significados diferentes. Então, vamos tentar introduzir a ideia agora da energia. Então, vamos lá. A gente sabe que, primeiro, a força elétrica é conservativa. Se ela é conservativa, existe um potencial associado a ela. Então, vou até escrever aqui, ó, como a força elétrica é conservativa, vocês vão ver, galera, que eu não estou seguindo muito o que o Halliday faz, não, tá? Eu acho que a ordem dele é muito confusa. Então, estou seguindo uma ordem que eu acho mais didática, assim, mais fácil de compreender. Então, como a força elétrica é conservativa, vírgula, o trabalho pode ser calculado Oxi. O trabalho pode ser calculado por... Bom, a gente sabe que o trabalho ele é calculado como uma variação da energia cinética. Isso é o teorema trabalho-energia cinética. Mas o trabalho entre dois pontos A e B, ele pode ser usado também através da variação da energia potencial. Só que, isso lá na mecânica, viu, galera? Lá na mecânica. Isso já é de lá, isso aqui não é coisa nova, não. Só que eu vou usar isso aqui para a energia potencial elétrica. Lembrem que, quando você ganha energia cinética, você perde energia potencial. O tanto que você ganha corresponde ao tanto que você perde. Né? Isso quer dizer que a variação da energia cinética, vou botar aqui em cima, ó. A variação
da energia cinética, ela corresponde a menos a variação da energia potencial. Então, como o trabalho ele é a variação da energia cinética, eu posso trocar isso por menos delta U. Beleza? E esse U entre os pontos A e B também. Porque eu estou indo de um ponto A até um ponto B. Quem é esse U? Esse U é energia potencial. E quem é esse VAB? Ou esse trabalho, né, entre A e B? É o... Como é que fala? É a diferença de potencial. Então, se vocês olharem para essa equação bem aqui, ó, você pode escrever o trabalho, galera, entre A e B, como sendo o produto Q vezes VAB, ok? Vamos substituir isso aqui, então, agora, ó. Vai ficar assim, ó. No lugar do trabalho, eu vou colocar Q vezes VAB. Isso é igual a menos a variação da energia potencial. E o que é menos a variação da energia potencial? Isso é menos a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Beleza? Cuidado, galera. Uma coisa é delta U, ou delta qualquer outra coisa. Isso é variação. Se isso é variação, é um resultado final menos um resultado inicial. Outra coisa é a diferença VAB. O VAB não é a variação, é uma diferença entre o potencial de um lado menos o potencial do outro. Então, quem é o VAB? É o VA, está aqui embaixo, ó. É o VA menos o VB. É por isso que a gente não escreve aqui delta VB ou delta VAB. Tá? A gente só escreve VAB. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. No lugar do Qzinho, eu substituo... No lugar do Qzinho, não. No lugar do VAB, eu substituo VA menos VB. E ali, nos parênteses, a gente inverte o sinal. Ou você joga o sinal de menos para dentro, enfim. Você pode usar isso como sendo 1 no ponto A menos 1 no ponto B. Tá? Em outras palavras, Q vezes VA menos Q vezes VB, isso é igual a UA menos UB. Conclusão. Como tudo isso depende do referencial que você está escolhendo, eu posso simplesmente falar assim, olha, a energia potencial, então, num ponto específico, qualquer, nada mais é do que a carga que eu coloquei naquele ponto vezes o potencial daquele ponto. Então, o U, galera, cuidado para não fazer confusão. O U é a energia potencial, e lembrem que toda energia potencial é uma energia armazenada, beleza? Vezes o potencial naquele específico ponto. Tá? Então, por exemplo, está lá um campo elétrico numa região. Se eu pego uma carga e coloco essa carga num ponto daquele campo elétrico e solto, ela vai adquirir energia cinética. Por quê? Porque naquele ponto existia uma energia armazenada que a gente chama de energia potencial. É a mesma história com a gravidade. Nossa que lá, na gravidade, a gente não toma energia potencial em cada ponto, né? A gente acaba escolhendo um referencial, sendo zero em algum lugar, e aí vai colocando todos em relação àquele referencial. Isso vai dando energia H para todos os lados. Dúvidas até aí? Deixa eu parar um pouquinho, respirar. Respira, vamos respirar, já tem bastante tempo que que eu estou falando aqui. Gostou, Suelen? Eu me esforço, viu, cara? Porque é difícil escrever nesse troço aqui. Mas foi a forma mais fácil que eu achei para dar aula para vocês. Dúvidas até aí? Por favor, respondam, que agora eu vou passar para as aplicações dessas ideias.
Isso aqui é água, Sueli. Cerveja só mais tarde. Isso aqui é água. O copo é de uma cervejaria. Uma cervejaria lá de Curitiba. E uma daqui de Brasília, Metanoia. Mas o que tem dentro é água. Sim, Vinícius. Tudo isso que eu estou falando aqui parece muito abstratão, né? Muito. Aí quando aplica, as coisas aparecem com mais facilidade. Então vamos para as aplicações. Posso seguir, galera? Ou alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Se ninguém falar nada, eu suponho que eu posso seguir. Ah, sim. Pode respirar mais um pouco, né? Suelen, tu é cheio das graças, Suelen. Eu fico imaginando você dando aula, Suelen. Eu fico imaginando tu dando aula, cara. Na hora que o aluno falar assim pra você, não, professora, respira aí. Você fala, ah, não, então beleza, então peraí, vamos ali pro boteco, então, que é melhor. Suelen dando aula deve ser uma figura. Suelen, você tem que filmar suas aulas, que eu vou querer assistir. Ou então, geralmente, a pessoa que é mais tranquila assim, quando é aluno, quando vira professor, vira o demônio, vira o satanás, que ele não quer ouvir um pio. Por quê? Porque já não suporta os próprios pios. Aí fica agoniado com qualquer coisa dentro de sala de aula. Eu já vi professor que é muito do seu jeito, assim, tanto extrovertido, mas quando vai dar aula, vai não aguenta barulho. Por quê? Porque já não está mais aguentando o próprio barulho, eu acho. Você faça esse favor pra gente, viu, Suelen? Quando você for dar aula, você avisa. Então, bora para os campos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Eu dando aula só uma piada. Eu imagino, cara. Imagino. Então, vamos lá. Deixa de conversa. Vamos para as aplicações. Bom, e agora é que entra a bagaceira, né? Então, vamos começar devagarzinho. Vamos começar do bichinho mais fácil, que é o nosso bonitinho campo. Opa. Elétrico. Uniforme. De novo ele. Vamos colocar de novo aqui algumas linhas, galera. Tem um pouquinho de paciência aí, porque fazer na mão livre fica muito feio. Ó, vou botar aqui algumas linhas de campo elétrico. Ah, ah. Tá, tudo bem. Esse é o nosso campo elétrico. Eu vou marcar vou marcar duas linhas verticais nesse campo aí, para dar uma organizada. Vocês vão ver o que vai acontecer. Deixa eu afinar ela. Então, vou botar uma linha aqui. Duplicar.
outra linha aqui. Muito bem. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais ou menos aquela historinha que vocês viram lá no comecinho da aula. Eu vou colocar uma carga elétrica no ponto A. Aqui. Beleza? E, obviamente, a distância entre esses dois, essas duas linhas, vai ser a minha distânciazinha lá. Eu vou marcar aqui para deixar anotadinho. Então, pronto. Essa aqui é a distância. Beleza, então eu vou fazer aquela mesma história, galera. Eu vou primeiro pensar no deslocamento de A para B. Opa. No deslocamento de A para B. E vamos ver o que vai acontecer. E agora eu vou estar usando essa historinha de diferença de potencial. O que a gente já sabe né, dos quadros aí passados? Eu já sei que o trabalho de A para B vale o produto Q é D. E eu sei também que o trabalho de A para B, de acordo com a última definição, vale o produto Q vezes VAB. Então, se o trabalho é dado de um jeito e o trabalho é dado de outro jeito, o que isso quer dizer? Que o trabalho é dado dos dois jeitos. Ó, eu posso, Professor, então... acho que não tá dando pra ver sua tela. Pelo menos eu não tô conseguindo ver, não. Tá preto só. Ah, obrigado, velho. Deve ter... Pra mim ficou preta também agora. Deixa eu atualizar aqui. Foi? Foi, voltou agora. Tem muito tempo que isso aconteceu? É uns 2 minutos, 1 minuto, 2. Tá de boa. Então, o que eu fiz aqui? Eu montei um campo elétrico uniforme, coloquei os pontos A e os pontos B e C, e eu coloquei uma carga lá no ponto A. Tá? Coloquei uma carguinha lá no ponto A. E aí eu vou fazer a mesma história. Eu vou pensar no deslocamento de A para B, vou ver como é que funciona isso com diferença de potencial agora, porque ó, eu já sei que o trabalho de A para B é dado por essa equação aqui, ó, que é D. Eu já sei também que o trabalho, pela nova definição, é o produto Q vezes o VAB. Então, se o trabalho é dado das duas formas, eu posso juntar as duas formas. E aí eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever que o Q vezes o VAB, vou botar nessa ordem assim, nada mais é do que o Q é D. E aí, mando embora essa carga, eu chego na expressão que vocês devem ter usado muito lá no ensino médio, que é a equação do Edu. Não sei se vocês conheciam ela por essa brincadeira aí, mas é a tal da equação do Edu. E vezes D é igual a U. Beleza? E essa equação, galera, vocês estão vendo que ela vale para campo elétrico uniforme, né? Então, aplicar ela em outros contextos não é tão bom. Não é tão bom. Mas daqui a gente tira uma coisa muito interessante. Uma coisa muito interessante. Que coisinha é essa? Vou botar aqui, ó. Observação. Aqui a gente consegue estudar uma nova unidade do campo elétrico. Unidade do campo
elétrico. Como assim? Ora, nós vimos no passado, deixa eu botar aqui um verdinho. Nós vimos no passado que, na aula passada, que eu digo lá no comecinho do ano, que o campo elétrico ele pode ser definido como sendo F sobre Q. E agora, vocês acabaram de ver que eu também posso escrever o campo elétrico como sendo a divisão de outras duas coisas. Quais são? O VAB sobre... Opa. Sobre V, né? Olhando para essa equação aqui de cima que vocês estão vendo. Vocês estão vendo, né? Então. Bom, então, com essas duas definições de campo, eu tenho aparentemente duas unidades de campo elétrico, porque essa primeira aqui, ó, escrever aqui embaixo é mais difícil. Essa primeira aqui, ela é Newton por Coulomb, enquanto que essa segunda aqui, ela é Volt por metro. E aí, é a mesma coisa? É diferente? O que acha isso? Não, galera, já vou adiantar para vocês, é a mesma coisa, tá? São só duas formas diferentes de enxergar o mesmo problema. Um você está pensando quantos newtons de carga, quantos newtons de força uma carga recebe. Na outra você está pensando quanto de energia, qual é a voltagem entre dois pontos do campo elétrico. Eu vou provar para vocês que os dois são a mesma coisa, olha só. Se eu escrever aqui, ó, volt por metro. O que é o volt? A gente acabou de ver que volt é joule por coulomb. Não é isso? Aí tem um metro lá embaixo. Então, troquei o V por joule por coulomb. Só que o que é joule? Joule é energia. E a gente calcula energia como sendo força vezes deslocamento. Então, força vezes deslocamento é newton vezes metro, isso é o joule, dividido por coulomb vezes metro. Ó, metro com metro morreu, isso vai dar newton por coulomb. Então, é a mesma coisa, beleza, galera? Newton por coulomb, volt por metro, correspondem necessariamente à mesma coisa. Então, vamos continuar aqui os nossos estudos. Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Tá de boa? Então tá. Então vamos correr agora, galera, de A até C. De A até C não, de B até C, desculpa. Vamos correr agora de B até C. Porque de B até C agora vai me dar uma informação importante. Eu sei que o trabalho de B até C é aquela historinha da integral, né? Vou botar aqui para a gente estudar isso direitinho. É a integral de B até C de quem? Da carga vezes o campo elétrico, escalar, ds. Só que o problema é que aqui você está se movimentando perpendicularmente ao campo. Então, quando você abrir aquela historinha lá de cosseno de θ na direção do campo, o cosseno é zero. Por quê? Porque o ângulo é 90 graus. A gente está indo de B até C. Então, esse trabalho aqui, ó, ele vai zerar. Ele vai zerar. Então, o que isso quer dizer, galera? Que se o trabalho de B até C é zero, isso quer dizer que, vou botar aqui, ó, o trabalho de B até C é zero, e eu sei que o trabalho, ele corresponde a carga vezes
a diferença de potencial, isso quer dizer que, aqui vai embora, né? Isso quer dizer que o potencial no ponto B menos o potencial no ponto C também é igual a zero. Consequência, o potencial nos dois pontos corresponde à mesma coisa. Então, o potencial no ponto B e o potencial no ponto C são os mesmos. Assim como todos os pontos, galera, alinhados nessa linha que passa entre o ponto B e o ponto C do nosso campo, possuem todos o mesmo potencial. Todos. Isso me define uma coisinha nova, que eu vou chamar agora de superfície equipotencial. Então, superfície olha o nome, equipotencial. Professor, o ângulo fica em qual vértice? Oi? O ângulo fica em qual vértice? Pensa do ponto que você está saindo em direção ao ponto que você está indo. Então, se a gente está integrando de B até C, eu estou saindo aqui do ponto B, ó, desse ponto aqui, e indo até C, tá vendo? Como você está pegando o produto escalar do campo elétrico com o deslocamento, ds, aí você está vendo que o deslocamento ele é vertical com relação ao Agora campo. não fez sentido aqui. É porque eu pensei que era de A até C. Não é de B até C. Nesse caso aqui é de B até C. Se for de A até C, aí vai ser aquela história do cosseno de novo. Mas aí o cosseno, ele vai dar a componente na direção do campo. Então vai virar o dx. A gente fez lá em cima. Tudo bem? Então tá. Então quem é a superfície equipotencial, galera? Ela vai ser uma superfície na qual todos os pontos possuem o mesmo potencial. Então, todos os pontos possuem o mesmo potencial. Rapaz, vai dando meio-dia, já vai dando a fome da no leste. Muito bom. Então, superfície equipotencial é isso. Então, todo campo elétrico, galera, ele vai acabar tendo a sua superfície equipotencial, que são os pontos onde os potenciais permanecem os mesmos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você colocar uma carga em qualquer ponto dessa superfície, ela vai adquirir a mesma energia. Olha que coisa linda. Então, ela vai adquirir a mesma energia. Claro, você tem que pensar no referencial. Energia em relação a qual ponto? Então, se eu colocar em relação ao ponto B, eu vou adquirir uma energia de tantos joules em relação ao ponto B. Claro, se for um ponto C mais distante, a energia adquirida vai ser maior, e assim por diante. Por isso que tem a distância aí envolvendo no meio, que ela é muito importante para a nossa análise. Então, bora para a segunda aplicação, que é a tal da carga pontiforme, né, cara? Porque a gente precisa estudar o campo elétrico e sempre depois a carga pontiforme, que são coisas muito diferentes. E aí depois, galera, na aula que vem, a gente vai fazer tudo isso para distribuição de cargas. E aí, se tem distribuição, tem integração, tá? Não tem pra onde correr. Então, imagine agora a carga pontiforme.
carga pontiforme. Carga pontiforme. Vou colocar de novo aqui uma carguinha pontiforme, botar ela pequenininha aqui, ó. De novo, vou estabelecer uma carga positiva. Deixa eu arrumar esse mais aqui. Quezão. 2 pontos lá na frente. Ponto A e um ponto B. O que eu quero? Eu quero calcular a diferença de potencial entre esses 2 pontos. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui as distâncias. Tá, você tá aqui. Então, eu vou botar aqui uma distância. A distância da carga Qzão ao ponto A vai ser o RA. E a distância da carga Qzão ao ponto B vai ser o RB. Vou botar aqui. Pronto, então. RA. RB. Beleza, galera. Então, lá no ponto A, eu vou colocar minha carga de prova, Qzinho. Ela está aqui no ponto A. E vamos deixar ela correr até o ponto B, né? Automaticamente. Eu sei que o trabalho, nós já calculamos, o trabalho de A para B vai ser o produto Qzinho sobre 4π ε0, que multiplica, que multiplica 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Contrário, né? RA menos RB. Que inverteu lá nos limites de integração. 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Conta do sinalzinho de menos. E tudo isso sabemos que é dado pelo produto Q vezes VAB. Tudo isso é dado por Q vezes VAB. Em outras palavras, o VAB, que é a diferença de potencial entre os pontos A e B, a gente pode cortar o Qzinho, ó, e ele vai ser dado por Qzão sobre, essa parte é importante, hein? 4π ε0, 1 sobre, RA, menos 1 sobre RB. Então, vocês estão vendo, galera, que a diferença de potencial, como não poderia deixar de ser, ela depende dos 2 pontos, né, do ponto A e do ponto B. E como isso é uma diferença, eu posso pensar agora no potencial no ponto. Então, só para não confundir, eu vou escrever assim, ó, VA, eu fiz algo parecido lá em cima, mas agora vai ficar mais claro. VA menos VB, que é a diferença de potencial, isso vai ser Qzão, fiz a distributiva, hein? 4π ε0 RA menos Qzão 4π ε0 RB. E o que isso significa, galera? Significa que eu estou sempre escolhendo potenciais em pontos diferentes. E vocês percebam que quanto mais longe da carga, menor vai ficando o potencial, porque se eu aumentar aqui, ó, a distância do ponto B, se ela cresce, o potencial do ponto B como um todo, ele diminui. Né? Vocês estão enxergando isso aí. Então, o que a gente vai fazer, cara? Para a gente ter um referencial padrão para todo mundo,
Eu vou pensar em afastar esse ponto B tão longe, mas tão longe, que eu vou jogar esse ponto B lá para o infinito. Então, aqui nós vamos escolher um referencial onde o ponto B ele vai para o infinito, certo? Isso me leva ao potencial do ponto B indo a zero. Tá? Porque se a distância vai para muito grande, o potencial acaba diminuindo. Com isso, a gente escolhe, a gente consegue adotar um referencial, lá no infinito é o referencial, de maneira que o potencial dado para uma qualquer distância vai ser não, deixa eu fazer, Qzão, sobre 4 pi epsilon zero vezes o raio. E aí muitas coisas têm que ser discutidas aqui nesse momento. Muitas coisas. Galera, isso aqui não é muito diferente do que vocês fazem lá na mecânica, lá na cinemática. Por quê? Lá na cinemática, o que vocês fazem? Depois eu vou apagar isso aqui, tá? Vocês adotam uma origem, chama de zero. Ó, isso aqui é muito importante. Chama de zero. E aí você começa a contar os pontos a partir da origem. 1, 2, 3. Se você mudar a origem de lugar, se você passar a origem para cá, agora, você vai ter 1, 2, e aqui vai ficar o menos 1. Apesar dos valores terem mudado, a distância entre os pontos não mudam. É isso que eu estava falando naquela hora para vocês. Só que, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, galera, uma carga elétrica e estou estudando, então vou botar uma carga elétrica aqui, ó. Positiva. E estou estudando os potenciais em volta dela. E eu sei que quanto mais longe eu vou escolhendo o meu ponto, menor o potencial vai ficando, porque ele cai com a distância. Então eu vou escolher um ponto muito, 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 muito longe, lá no infinito, lá nos confins do diabo do universo, eu vou escolher um potencial sendo zero. 0 volts. Isto é uma escolha, tá? A partir desse ponto, eu vou contando potenciais. Então, eu vou contando 10 volts, 20 volts. A partir do momento que eu vou chegando perto, né, o potencial vai crescendo. E assim por diante. E quanto mais perto eu chego, maior é o potencial. Então, eu estou estabelecendo uma simetria, galera, onde eu joguei o potencial como sendo zero lá no infinito, adotando um referencial lá, e aí eu venho caminhando em direção à carga, e legal, em qualquer direção. Por exemplo, eu posso pensar numa direção assim, ó. Por exemplo, onde lá no infinito o potencial é zero, e aí eu venho contando a partir dele. 10, 20 volts, 30 volts. Isso em qualquer direção. 0 e assim por diante. Você entendeu o que eu estou falando? Então, eu estou selecionando um referencial no infinito. Eu estou repetindo isso porque, cara, isso é importante ter na cabeça. Eu estou escolhendo um referencial C0 lá no infinito e estou tomando, em relação a esse referencial, o zero. E dali, em direção à carga, eu conto os valores de potencial. É isso que está escrito, galera, nessa equação aqui, ó. Tá bom? É isso que está escrito nessa equação. É muito conveniente, quando você trata com cargas pontiformes, você lidar com esse tipo de situação. Você joga o potencial sendo zero lá no infinito e faz as contas com essa escolha. Isso é muito conveniente, tá bom? Nem sempre isso vai ser conveniente. Nem sempre. A gente vai ver na próxima aula quando que isso não vai ser conveniente. Então, dessa forma, o que você consegue enxergar?
E aí eu vou discutir isso, eu acho que eu vou encerrar, porque senão fica muita coisa, né? Na próxima aula tem bastante coisa também, tá, galera? Então, vamos... Esse negócio de aula de 3 horas, velho, não sei se é bom, mas é o que nós temos. Enfim. Imagina, então, agora, que eu coloque uma carga elétrica no centro aqui. Vou botar ela bem aqui. E ela é uma carga positiva. Beleza. Eu sei calcular o campo elétrico dessa carga. Eu sei que o campo elétrico dessa carga são linhas, e aí eu vou colocar essas linhas aqui, ó, vou exagerar nelas, tá? Vou colocar numa outra cor. Vou botar roxinho. Não, roxinho não. Vou botar roxinho, então. Essas linhas do campo elétrico, elas são assim, né? Para cargas positivas, de afastamento. Vou colocar ela lá para trás. Vou colocar lá para trás. Deixa eu duplicar. Vou botar assim. Duplicar. E duplicar. Pronto. Essas são as linhas que vocês conhecem do campo elétrico. Deixa eu ver se eu consigo selecionar essa minha carga e trazer ela para frente aqui. Não. Selecionou tudo. Não. Deixa. Então, vocês entenderam. Tem uma carga central ali e nós temos campos elétricos. O campo elétrico, ele é a linha roxa. Então, vou botar aqui, ó, campo elétrico. O potencial é também um campo em torno dessa carga, só que é um campo escalar. Por quê? Porque cada ponto em volta dessa carga tem um valor de potencial diferente. E aí, galera, vocês estão vendo que a partir dessa equação bem aqui, ó, o potencial depende somente da distância. O Q é o Q do meio, o 4πε0 é uma constante, então o potencial ele só depende da distância. Isso quer dizer que se eu escolher pontos que tenham mesmas distâncias, são pontos que têm mesmos potenciais. Aí você pensa, cara, qual é a figura geométrica onde todos os pontos têm a mesma distância de um outro ponto? Na hora vem na sua cabeça círculos. Eu espero. Círculos. Eu vou então colocar... Oxê, calma aí. Eu vou colocar círculos em volta desta nossa carga, só que eu vou trocar de cor. Vamos colocar aqui um laranjinha. Vai ficar bem chique, ó. Galera, todos os pontos em volta que estão nessa linha laranja, são pontos que estão na mesma distância do centro. O que isso quer dizer? Que tem o mesmo potencial. Então, essas linhas laranjas que eu estou colocando aqui para vocês, elas representam quem? As superfícies equipotenciais. Lá no outro exemplo, essas superfícies equipotenciais eram linhas verticais. Por quê? Porque o campo era uniforme. Aqui não, aqui a simetria é outra. Não consigo botar retinho, não. Aqui a simetria é outra. Então, se a simetria é outra, eu preciso de outras figuras. Olha aí que bonitinho. Suelen que gosta dessas obras de arte aí, né? Deixa eu botar só mais uma.
essas aí, galera, são as nossas superfícies equipotenciais que eu vou escrever para deixar anotadinho. Então, superfícies equipotenciais. E o que elas têm de tão especial, cara? Elas nos ajudam, galera, a fazer muita conta. Muita conta. Porque olha só o que vai acontecer agora. Olha só o que vai acontecer agora. Se eu colocar uma carga Q num ponto chamado de ponto A, aqui, aqui, ó, Qzinho. Eu posso tirar essa carga aqui, por exemplo, e dar uma volta com ela assim, ó. Oxe, gente, calma aí, rapaz, não apaga não. Levar ela para cá, pro ponto B. Só que vocês estão vendo que eu saí de um ponto A, cheguei no ponto B, de maneira que eu caí na mesma superfície. Como os dois pontos têm o mesmo potencial, a diferença de potencial entre os pontos A e B é zero. Isso quer dizer, então, que o trabalho de A até B é zero. Ou seja, galera, não existe gasto energético para o campo elétrico, para a força elétrica, para sair do ponto A e chegar até o ponto B. Então, só vai existir trabalho se você pular de superfície. Se você sair de uma superfície e cair em outra superfície. E assim por diante. Beleza? E como é que você calcula o trabalho? Uai, por exemplo, vamos supor que você vai sair do ponto A e vai chegar aqui, ó, no ponto C. Como é que você calcula o trabalho do ponto A até o ponto C? Então, show. Fiz besteira. Como é que você vai fazer isso? Cara, você pega esse ponto C e leva ele na mesma superfície, num ponto alinhado aqui, ó. Por exemplo, se você quiser pensar assim, você pode. Chama de ponto D, o potencial é o mesmo, e aí você calcula usando essa equação aqui, ó. A distância de um ponto, 1 sobre a distância de um ponto, menos 1 sobre a distância de outro ponto. Por isso que é muito útil pensar em superfícies equipotenciais. Beleza? Para finalizar, eu posso calcular, galera, a energia potencial entre duas cargas. Tá? E agora é para finalizar mesmo. Eu vou até usar esse mesmo quadro. Vou botar assim, ó, energia potencial. Não, vai ficar muito xixelento isso. Vai ficar muito xixelento. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer isso na aula que vem. Já são 12h10. Eu não vou começar uma ideia nova, não. Então, 3 coisas que eu queria que vocês olhassem para esse campo elétrico aí. Primeira coisa. O campo elétrico, ele aponta para fora. A apresentação sumiu? De novo? Não, né? Beleza. Então, 3 coisas importantes, galera. Primeira coisa. Vocês estão vendo que o campo elétrico, ele aponta para fora. Se ele aponta para fora, ele aponta para a superfície equipotencial mais externa. Isso quer dizer que o campo elétrico, ele sempre se orienta para a superfície de menor potencial. Sempre. Então, se você colocar números aqui, ó, vamos supor que essa superfície equipotencial vale, sei lá, 50 volts. 50 volts. Aí a de fora vale 40, 30,
e assim por diante. Então, o campo elétrico, ele sempre aponta para o menor potencial. Isso é regra. Isso é regra. Beleza? Aí você fala, professor, mas e se a carga de dentro for negativa? O campo elétrico não fica para dentro? Se o campo elétrico fica para dentro, então o campo elétrico ele aponta para o maior potencial, né? Não. Porque se a carga elétrica de dentro for negativa, os potenciais externos também serão negativos. Pensa, se eles forem negativos, o campo elétrico aponta para o centro, ele vai apontar do menos 30 para o menos 40, para o menos 50. Então, ele continua apontando para o menor potencial. Então, isso é regra, tá, galera? O campo elétrico sempre aponta para o menor potencial. Que mais? Vocês estão vendo aí que o campo elétrico, ele faz 90 graus com a superfície. Isso é regra, tá, galera? Em qualquer ponto aqui, ó, eles são sempre perpendiculares. O campo elétrico e a superfície equipotencial, sempre perpendiculares. E o terceiro, foi o que eu falei, o trabalho realizado entre dois pontos de uma mesma superfície é sempre zero. Sempre. Sempre. Porque o potencial é o mesmo. Meu povo, dúvidas com relação a alguma coisa aí da aula de hoje? Manda aí. Hoje o quórum foi baixo, hein? Chegamos a ter 18 pessoas, agora tem 14. Hoje o quórum foi mais baixo, hoje essa aula foi importante. Tenho que aprender antes de saber o que não sei. Cara, tu devia publicar essa frase, velho. Isso foi muito filosófico, Vinícius. Tenho que aprender antes de saber o que não sei. Cara, eu fiquei até arrepiado. Eu vou interromper a gravação. Aí depois, acompanhe essa aula lá no YouTube, quem perdeu, tá bom, galera? Ou quem quiser rever algum conceito, eu vou colocar alguns exercícios lá no grupo do WhatsApp para vocês tentarem fazer até a semana que vem, tá bom? Então,